Lúcio desmascara Ernesto publicamente, na frente de todos. Sem rodeios, ele revela que o vilão mentiu sobre Dita. O choque é imediato. Ernesto fica exposto, não há como negar. Túlio, desconfiado, procura Estela. Questiona tudo sobre Ernesto. A mocinha escuta, pensa e decide agir. Ela não vai mais ficar parada diante do vilão. Enquanto isso, Sandra coloca seu plano em prática. Ela quer as joias que eram de Anastasia. Para isso, precisa entrar na mansão. Com frieza, ela dá um jeito de tirar Candinho de casa. Tudo calculado, sem testemunhas. Sandra invade a mansão, vai direto ao cofre, mãos trêmulas, expectativa alta, mas ao abrir o cofre, ela paralisa. Diante dela, surge Anastasia, ou algo que parece ser. Sandra se desespera. Não, não pode ser. Enquanto isso, tudo havia começado mais cedo, quando Lúcio declarou em público que tudo o que Ernesto disse sobre Dita era mentira. Mesmo assim, Dita não consegue se acalmar. Os amigos tentam consolar. Abraços, palavras de apoio, mas nada adianta. Em prantos, ela desabafa. Acabou para mim. Depois de tudo isso, minha carreira chegou ao fim. Candinho, nervoso, tenta reagir. Não precisa exagerar, não. Todo mundo sabe quem é o Bigodinho. Asdrubal reforça. E o Lúcio deixou claro que era tudo mentira. Mas Dita balança a cabeça, abatida. Pode até ser, mas eu cheguei atrasada, toda suja de tinta. Vão achar que eu sou irresponsável. Ninguém vai me contratar. Ela respira fundo. Quer saber? Eu vou descansar um pouco. Dita começa a subir as escadas. Os amigos ainda dizem palavras de carinho. De repente, ela volta correndo, gritando. Candinho se assusta. O que foi? O que aconteceu? Ofegante, Dita responde. Não sei, mas senti como se estivesse sendo observada. Ela treme. Uma sensação horrível, igual o filme de Castelo Assombrado. Picolé tenta brincar. Eu já vi esse filme. Fiquei dias achando que alguém me observava. Candinho abraça a esposa, firme. Não se preocupe com isso. Você ainda está muito mexida com o que aconteceu na rádio. Dita engole seco e sussurra. E se eu te disser que senti isso depois que passei pelo retrato da sua mãe? Picolé se arrepia. Me desculpa, Candinho, mas aquele quadro me dá um pouco de medo. Ainda mais nervoso, Candinho reage. Vamos parar com isso. Não falem assim da minha mãezinha. Ela pode estar nos ouvindo. Enquanto isso, em outro lugar, Sandra e Ernesto comemoram. O plano parece estar funcionando, mas Sandra reflete, desconfiada. Eu acho que ainda não é o fim. A Dita pode dar a volta por cima, ainda mais depois do pronunciamento do Lúcio. Ernesto sorri, confiante. Mas eu ainda sou um dos donos da rádio. Posso fazer novos pronunciamentos, ainda piores. Ele fecha o semblante. A Dita jamais vai conseguir cantar novamente. Sandra insiste com um olhar duro. Mesmo assim, eu ainda não estou satisfeita. A gente se livrou da Dita, mas ainda me falta aquilo que eu mais quero nessa vida. Ernesto revira os olhos. Impaciente, responde. Não vá me dizer que são aquelas joias. Sandra não hesita. É claro que eu quero as joias. E vamos usar todo esse sofrimento da Dita para conseguir isso. Surpreso, Ernesto pergunta. Como assim? Sandra abre um sorriso confiante. Confia em mim, eu tenho um plano, e muito em breve vamos ter tudo o que queremos. Ela começa a explicar a ideia, cada detalhe, cada passo. Mas o que Sandra não imagina é que algo inesperado pode colocar tudo a perder. No dia seguinte, Estela encontra Túlio no hospital. Ela se aproxima com cuidado. Fico feliz que você ainda esteja aqui. Túlio respira fundo. Mas isso não é por você. Estar perto sabendo que não posso te tocar é angustiante, é desconfortável. Estela tenta mudar de assunto. A voz fica séria. Eu me lembrei do acidente. Foi o Ernesto. Túlio se assusta. O quê?
O marido da baronesa? Como um homem tão mau pode ser casado com uma mulher tão boa? Stella responde firme. Eu não acho que a baronesa seja tão boa assim. Para mim, ela é tão má quanto o Ernesto, ou até pior, só não consigo provar. Túlio reflete e diz: se você acredita nisso, devia investigar. Stella suspira. Não quero ser grossa, mas tem muita coisa acontecendo. A Dita está sofrendo, a Anabela parece piorar, e tem o meu casamento. Ao ouvir isso, Túlio abaixa a cabeça. Eu já entendi. Boa sorte com tudo. Ele se afasta. Stella sente um frio no estômago. Percebe que vê-lo daquele jeito dói mais do que imaginava. Enquanto isso, Sandra, disfarçada de baronesa, chega à casa de Candinho. Dita a encara, surpresa. O que você está fazendo aqui? Sandra responde, no papel. Graças ao seu marido, minha vida acabou. Vim resolver essa situação. Eu já castiguei o meu marido, e agora ele quer pedir desculpas a você. Candinho se aproxima desconfiado. Desculpa, mas minha mulher não vai ficar perto do Bigodim. Sandra insiste calma. Ela não vai ficar perto dele. Isso vai acontecer na rádio. Ele vai fazer um pronunciamento ao vivo. Vai pedir desculpas. Vai se explicar. Dita cruza os braços. Se ele vai fazer isso mesmo, por que veio falar comigo? Sandra responde. Porque eu quero que você esteja na rádio. E não só você. Todos desta casa. Candinho estranha. Pra quê? A gente pode ouvir daqui. Por um instante, Sandra quase perde a pose. Respira fundo e diz: porque eu quero que tudo seja muito genuíno. Vocês também vão ser gravados, assim como Ernesto, cada um em uma sala separada, para não correr o risco de acontecer nada parecido de novo. Dita ergue a cabeça apreensiva. E se ele falar a mesma coisa que falou ontem? E se afundar minha carreira ainda mais? Sandra responde firme, segura de si. Isso não vai acontecer. Eu te dou a minha palavra, minha querida. Lá em casa, quem manda sou eu. Dita olha para Candinho. Procura apoio. Depois encara a baronesa novamente. Então eu vou, mas vai ser do meu jeito. Enquanto isso, Ernesto conversa com Lúcio sobre a transmissão. Lúcio reage na hora. Não, não mesmo. Eu não vou permitir que você faça isso de novo. Ernesto tenta se justificar. Mas é só um pedido de perdão. Lúcio rebate, desconfiado. Você acha que eu sou ingênuo? Acha que vou acreditar nessa sua boa intenção? Eu aposto que tem coisa por trás disso. Ernesto encara o sócio sério. Se eu estiver mentindo, eu te entrego a minha parte da rádio. Lúcio fica em choque. Como é que é? Você está abrindo mão da sua parte? Com um sorriso cínico, Ernesto responde: claro que não. Mas se essa transmissão não for um pedido sincero de desculpas, eu arco com as consequências. E a gente formaliza tudo. Lúcio pensa por um instante. Estende a mão. Ótimo. Negócio fechado. Eles apertam as mãos. Ernesto mal imagina que esse acordo pode ser o começo da sua queda. Mais tarde, Candinho para diante do retrato de Anastácia. O olhar é aflito. Ah, mãezinha, eu não sei por que tanta coisa ruim está acontecendo com a Dita. Ela nunca fez nada de errado para sofrer assim. Ele suspira. E agora esse bigodinho? Eu não sei se isso é mais uma armadilha dele. Eu só queria um sinal, mãezinha. Candinho se aproxima. Se a gente não deve sair de casa, manda um sinal. De repente, o quadro se entorta sozinho, sem ninguém tocar. Assustado, Candinho arregala os olhos. Uai, se isso não for um sinal, eu não sei o que é. Ele enche-se de coragem. Pode deixar, mãezinha, eu vou salvar a Dita. Logo depois, o caipira encontra a Dita e Asdrubal prontos para sair rumo à rádio. Nervoso, ele se apressa. A gente não pode ir para a rádio agora. Eu sei que isso é um plano do Bigodim. Asdrubal se aproxima, pensativo. Espera, o seu pedido foi sobre sair da casa, não foi, Candinho? O professor reflete e completa. Talvez o plano não seja sobre o que vai acontecer na rádio, mas sobre o que pode acontecer aqui,
Dentro da mansão. E se o Ernesto tiver querendo tirar todo mundo daqui, só para criar uma distração? Dita fica em choque. Isso faz sentido. Então agora mesmo eu não vou para a rádio. Asdrubal levanta a mão cauteloso. Calma, minha querida. Vocês precisam ir para a rádio. Assim ele vai achar que o plano está funcionando. Ele pensa por um instante. Mas alguém tem que ficar aqui. Para o efeito surpresa. Candinho se adianta. Eu fico. Quero saber quem o Bigodinho mandou para nossa casa. Asdrubal nega com a cabeça. Não. Vocês dois têm que estar lá. Ele ajeita os óculos. Eu fico aqui. Serei como um rato na escuridão. Ninguém vai me ver. Um pouco mais tarde, Dita e Candinho chegam à rádio. Lá encontram Sandra, ainda disfarçada de baronesa. Com um sorriso cínico, ela anuncia. Já está tudo pronto para a transmissão. Agora eu preciso ir. Dita estranha. O quê? Você não vai ficar? Sandra responde natural demais. Oh, não. Tem um assunto inadiável. Mas não se preocupe. A gente se encontra mais tarde. E eu garanto que tudo vai estar resolvido. Ela se afasta. Assim que fica sozinha com o marido, Dita cochicha. Você tá pensando mesmo que eu? E se a baronesa for a pessoa que o Bigodinho mandou para nossa casa? Candinho responde confiante. Se for, o professor dá um jeito nela. Momentos depois, a transmissão começa. Em salas separadas, Ernesto e Dita entram no ar. Os dois tentam manter a aparência de cordialidade. Ernesto fala, ensaiado. O que aconteceu ontem foi um erro. Eu não devia ter feito aquilo. Eu inventei essa história achando que era só uma pegadinha. Dita o interrompe, firme. Não foi nada disso. Você fez isso para acabar com a minha carreira e deixou isso muito claro. Ernesto reage. Você deve ter se enganado. Não foi isso que eu disse. Candinho pega o microfone indignado. Disse sim, e não é a primeira vez que esse sujeito tenta prejudicar a Dita, e a mim também. Irritado, Ernesto perde a paciência. Por favor, essa transmissão não é para discutir isso. É para eu pedir perdão. Ele força um tom falso. Então, perdão, Dita. Fim da transmissão. Mas Dita não aceita. Nada disso. Eu sei que você está armando alguma coisa. Foi você que mandou a sua esposa vasculhar a minha casa, não foi? Furioso, Ernesto explode. O quê? Isso é um absurdo! De repente, Lúcio entra na sala onde Ernesto está. O olhar é duro. Como é, Ernesto? Então essa transmissão tem algo por trás? Desesperado, Ernesto perde o controle. Quer saber? Acaba com essa transmissão agora. Lúcio se aproxima, decidido. Não, nada disso. Vamos resolver tudo ao vivo. Lúcio é direto, sem recuar. E ainda vamos combinar agora? Como vai ser a transferência da sua parte da rádio para mim? Ernesto engole em seco. Percebe que está encurralado, sem saída. Mas o que ele não imagina é que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Enquanto isso, na mansão, Asdrubal escuta o barulho da porta se abrindo. Escondido, ele arregala os olhos. Meu Deus, é a baronesa Deschamps. Ele cochicha, em choque. Então quer dizer que ela é má? Mas o que ela está fazendo aqui, na sala? Sandra entra, olha em volta e começa a falar sozinha, confiante. Ah, titia, muito em breve isso aqui vai ser tudo meu. Ela respira fundo. Mas antes dessa casa, tem uma coisa que eu quero mais. E você sabe muito bem o que é. Sandra caminha devagar, até parar diante do quadro. O rosto de Anastácia a encara. Sandra se aproxima e sorri, venenosa. Ora, ora, que ironia! Ela passa a mão pelo quadro. Você achou que eu ia passar o resto da vida atrás das grades? Mas olha para você agora, presa para sempre, dentro desse quadro. O ódio toma conta do olhar dela. Eu venci, titia. Num impulso, Sandra empurra o quadro. Ele cai no chão com força. Nesse exato momento, um arrepio percorre o corpo da vilã. Ela se vira rapidamente. Quem é? Tem alguém aqui? O silêncio responde.
pesado, assustador. Apavorada, Sandra sai correndo. Vai direto para o quarto de Candinho. Tranca a porta. Encostada nela, respira fundo. Só pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu consegui. Ela sorri nervosa. Eu vou ter as minhas joias. Sandra se aproxima do cofre, digita a senha. O cofre se abre. Os olhos dela brilham. Ela pega uma das joias. Finalmente, são todas minhas. De repente, uma voz ecoa atrás dela. O que você pensa que está fazendo? O coração de Sandra quase salta pela boca. Ela se vira rápido demais. Chega a ficar tonta. Dá um passo para trás. Apavorada, arregala os olhos. Titia, o que é isso? Anastácia se aproxima, firme. Eu vim te impedir de levar as minhas joias. Desesperada, Sandra deixa o colar cair no chão. Você não vai me impedir. A voz dela treme. Você não pode fazer nada contra mim. Eu estou viva. Anastácia encara a Sandra, firme. Quer pagar para ver? Nesse instante, Anastácia começa a se aproximar. Passo por passo. Sandra entra em pânico. O desespero toma conta. Ela sai correndo pelos corredores, sem coragem de olhar para trás. A respiração falha, o coração dispara. De repente, ela tropeça. Cai com força no chão, bem aos pés de alguém. Asdrúbal. O professor se abaixa, confuso. No chão, ele vê a peruca. Pega o objeto com cuidado. Então pergunta, em choque. Sandra, era você a baronesa? A vilã encara Asdrúbal, os olhos arregalados, o rosto sem saída. Mas antes que consiga responder, tudo fica escuro. Mais tarde, Sandra e Ernesto são levados para a delegacia. Ali, finalmente, os dois percebem a verdade. A ganância, as mentiras, os planos, tudo isso fez com que perdessem tudo o que um dia tiveram. Agora me conta, que nota você acha que o Asdrúbal merece por ter desmascarado a vilã? Deixa sua resposta nos comentários e não esquece de clicar no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.